Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, porque estamos aqui diante de Ti para nos render, para nos humilharmos diante de Ti, porque reconhecemos a Sua grandeza na nossa vida, Senhor. Humilharmos não é algo negativo, mas é algo que nos coloca debaixo da Sua missão, Senhor. E é isso que eu desejo para nós hoje. Que o Espírito Santo venha trazendo palavras e entendimentos necessários a nosso crescimento perto de Ti. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria podermos estar mais uma vez diante do Senhor. Que alegria. E hoje o Espírito Santo, ele, a partir das leituras, do que as leituras têm em comum para nos ensinar hoje, com tanta coisa que as leituras têm para nos ensinar, hoje pensamos algumas coisas. E diante desse momento de oração, de estudo, o Espírito Santo nos diz: tenha saudade de quem te criou. Tenha saudade de quem te criou. Deseje estar perto de quem te criou. A primeira leitura está no livro de Baruque, no capítulo 1, do 15 ao 22, o Salmo é o 78, entre parênteses 79, e o Evangelho está em Lucas 10, do 13 ao 16, e eu te aconselho a ler. De modo muito especial, a leitura da primeira leitura, ela já tocou muito fundo aqui no coração. Baruque, ele começa falando sobre a confissão dos pecados e a oração dos exilados. Essa leitura, ela faz um ato penitencial, sabe? Ela nos aponta para um desejo de nos confessarmos, um desejo de não termos vergonha do nosso pecado. Porque, na verdade, a vergonha do pecado é algo que o inimigo coloca na nossa vida. Satanás quer que a gente tenha vergonha do nosso pecado para que a gente não o leve para nos reconciliar com Deus. E aqui, nessa leitura, né, Baruque nos incentiva a não termos vergonha dos nossos pecados e rasgarmos nossa alma, desnudar nossa alma diante de Deus. Na verdade, ele nos convida a ter vergonha de pecar. Nos envergonharmos no pecado para não mais pecarmos, para termos uma mudança de vida, né? A partir desse constrangimento, porque é o nosso pecado confrontado com o amor de Deus. Isso nos constrange, tanto amor. Não posso pecar contra aquele que deu a vida por mim. Então, esse período, né, foi um período ali pós-Babilônia, e então ele vai falar para a gente, né, que hoje nós devemos nos curar de vergonha porque pecamos contra o Senhor. Curarmos de vergonha porque pecamos. E como que pecamos? Olha aqui os pecados que Baruque vai nos apontar. Desobedecemos, recusamos a ouvir e a seguir seus mandamentos. Gente, isso é o resumo, é a síntese do que nos leva a pecar. O que é que nos leva a pecar? Quando eu estou desobedecendo a Deus. O que é que nos leva a pecar? Quando eu não ouço a sua voz e ele me diz: não faz isso, meu filho, eu vou e faço. É a desobediência, é não ouvir sua voz. O que me leva a pecar? É não conhecer. E olha, gente, eu creio que muitos aqui passam por isso, como eu já passei também. Não conhecer os mandamentos de Deus profundamente. Sabe que para fazermos uma boa confissão, devemos passar uma boa reflexão nos 10 mandamentos. Então, não amamos e obedecemos e seguimos aquilo que não conhecemos. Talvez falte hoje mais em mim, mais em você, aprofundar
sair do superficial, sair do básico de conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero amar e estar do lado dele. Mais eu quero ter saudade dele, porque a saudade me leva a querer estar perto. Como o povo na Babilônia tinha saudade do templo. E isso os mexia com eles. E isso os fazia desejar ir até o templo e voltar para casa, né? Então, que este amor, que a gente possa entender esse amor tão grande de Deus por nós, a ponto de querer voltar para sua casa, porque hoje temos tudo. Temos tudo. Olha só o que ele continua a dizer, né? Como posso eu, né? Nossos pais pecaram no Egito, ali ainda com Moisés, mesmo com Deus sustentando, colocando eles numa terra que vertia leite e mel. Como eu posso amar, como eu posso pecar contra aquele que me sustenta? Deus sustentou aquele povo com profetas para apontar a direção. Como eu posso não amar? Como eu posso pecar contra aquele que cuida de mim? Como eu posso desonrar quem está sempre me levantando? Que texto bonito este Baruque. Então nós não escutamos sua voz. O Evangelho vai falar sobre não escutar a voz. Conhecer e não escutar. E ele vai falar aí, então seguimos nossas inclinações perversas. Eu fiquei pensando aqui, que inclinações perversas são essas, né? Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para ser sua imagem e semelhança. Mas o pecado original fez uma brecha no nosso coração, que era puro, e o pecado entrou. Isso nos deu uma inclinação ao pecado. Mas Deus já mandou Jesus, Ele já mandou Nossa Senhora, Ele já mandou tantos profetas, tantos santos, mas a inclinação ao pecado continua, porque agora, diferente de Adão e Eva, que ali eles estavam na criação, mas agora nós temos a decisão. Adão e Eva também tiveram a liberdade, tanto que pecaram. A minha liberdade está me levando a pecar ou está me levando a confirmar meu amor a Deus? Como eu falei outro dia aqui, liberdade não é eu posso fazer tudo, eu faço tudo. Não. Liberdade é saber que eu posso fazer tudo, mas eu decidir fazer conforme o amor daquele que me criou. Isso é liberdade. É eu decidir ir na contramão do que todos acham que seja liberdade. E essas inclinações perversas, elas chegaram no nosso coração pelo pecado original. Mas é possível combater, é possível mudar nosso coração. Porque se eu alimento o mal no meu coração, meu mal vai petrificar, o meu coração vai petrificar. Mas se eu alimento esforçadamente, a voltar sempre para aquele que me criou, o meu coração vai ser um coração como o de Jesus, de carne, vivo até hoje, como um sonho maravilhoso que eu tive com Jesus. Um coração vivo até hoje, que me aponta para o coração dele. É este coração que Jesus quer que nós tenhamos. Que essas inclinações do pecado, elas sejam superadas na nossa vida e a nossa configuração original de santidade seja restaurada. Isso é muito lindo, hein? Deus é o justo e temos então vergonha de pecar contra Ele. O pecado deve nos constranger, porque é o constrangimento do pecado que nos faz nos reconciliar com Ele, e hoje nós temos a confissão. Não temos Jesus em carne diante de nós, mas temos Jesus vivo diante de nós, como Ele mesmo nos deixou, que é a Eucaristia.
A Eucaristia está para nós, né? Como presença viva de Deus, Jesus, assim como ele esteve para aquele povo, presença viva. E aí então queremos que Deus faça muito por nós, mas nós fazemos pouco por ele. Como eu quero estar no céu com Deus se eu não andar com ele aqui na terra? Como que eu quero que Deus faça muito por mim se eu faço pouco por ele? É uma incoerência. E nós precisamos sair desse lugarzinho que muitas vezes a gente fica achando que precisamos ser mimados por Deus. Não, não. Ele já nos dá tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Então aquele povo que tinha sido liberto sente saudade e nessa leitura, né, o Espírito Santo nos convida a ter saudade da casa do Pai. Nós somos capazes de mudar nossa vida e voltarmos para a casa do Pai? Que este momento aconteça imediatamente naqueles que ainda não aconteceu. Uma saudade tão grande que eu não consiga ficar longe da Eucaristia. Somos capazes de mudar nossa vida e voltar? Sim, com certeza. Essa é a conversão. As leituras de hoje falam de conversão, de confissão e de volta para casa. O Salmo vai nos falar: livrai-nos e perdoai-nos dos nossos pecados, por amor do vosso nome, por amor do nome de Deus, livrai-nos e perdoai-nos dos nossos pecados. Isso é muito lindo. Se nós estamos sentindo saudade, se estamos sentindo falta de Deus, nós devemos procurá-lo com o coração doído, sem vergonha, sem a vergonha que nos afasta dele. A vergonha é para a gente ficar longe. Então, deixemos cair por terra a vergonha para que o amor e a saudade que sentimos dele nos leve de volta para casa, como um dia ele me chamou. E Jesus, então, ali, naquele momento, no Evangelho, naquele momento em que ele já havia mandado os 72 em missão, né? Jesus também nos convida que a partir do momento que nós tenhamos saudade e voltamos para ele, nós passamos a ter uma missão de levar o Evangelho por onde a gente for. E ele fala, então, alertando. Ai de ti, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Por que ele cita essas cidades? Porque eram cidades predominantemente judaicas. Aqueles que tanto conheciam a palavra. Jesus está aí dizendo, ai de ti, que conhece tanto de Deus, mas não traz ele para a sua vida. E faz de Deus uma formalidade. Vamos ter cuidado com isso. Deus não é formalidade, ele é amor rasgado por nós. E Jesus então vai falar que é interessante entender essa estrutura que ele fala aqui, né? Tiro e Sidônia vão ser menos cobradas do que Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Por quê? Porque essas 3 cidades viram muito e não entregaram tanto. Hoje, às vezes, a gente fica querendo, né? Coisas muito mirabolantes, milagres muito grandiosos na nossa vida. Nosso milagre é todo dia. E às vezes a gente fica querendo isso, e isso nos afasta de Deus, porque ele não é nosso mordomo para ficar fazendo o que a gente quer. Ele faz por nós o que nós precisamos. Jesus estava presente com eles nas 3 cidades. Mas os corações de pedra, com formalidades, eles não alcançaram o amor que Jesus estava ensinando. Já Tiro e Sidônia, cidades pagãs, que acolhiam Jesus. E temos outras também, cidades pagãs, que não conheciam
este Deus tão maravilhoso. As outras conheciam. E eu me lembrei quando diz assim, né? Muito será, a quem muito for dado, muito será cobrado. Aquele que conhece a Deus, ele e decide andar longe dele, o mal é muito maior. Porque eu já experimentei o amor dele e escolhi não andar com ele. Senhor, livra-nos disso. Livra-nos disso, Senhor. Se hoje já conhecemos seu amor, nós queremos aprofundar e não esvaziar o seu amor do nosso coração. Queremos esvaziar o mundo do nosso coração para que o Senhor entre plenamente. Plenamente. Então, será que a gente está assim vendo todo o amor de Deus e não mudamos? E continuamos viciados nos nossos comportamentos, enrijecidos? Esquecemos que Deus nos pede para... Ele nos pede para vestir uma roupa nova, sermos vinho novo. É isso que Ele nos pede. Nós não podemos esquecer disso. Deixar para trás o homem velho. O homem, quem é o homem velho? O homem pecador, o homem que amava o pecado. Para decidirmos amar as virtudes, amar o amor, porque o amor nos ama e o que nós podemos retribuir a ele é amor. Que alegria essa palavra. Tenha saudade de quem te criou. Volte ávido, sedento, faminto pela presença de Jesus. Que Nossa Senhora possa nos conduzir como ela conduziu Jesus para apresentar Ele no templo. Que ela possa nos conduzir e nos dizer: olha, meu filho, aqui está aquele que você criou e que está com saudade de você. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.